Acho que é um filme que fala de todo esse processo de poder se individuar, que fala desse conflito de lealdade, né? E do quanto é difícil, né? Às vezes eu me pego com as famílias pensando, né, Lígia, que e os pais trazem muito isso, né? Que a fase da adolescência é uma fase muito difícil para o adolescente, enfim, construção da identidade, busca de autonomia, mas é difícil para os pais também, né? Os pais se colocarem diante disso tudo, né? Dessas conflitivas todas. E ela diz, né? Ela diz com muita propriedade, ela fala, eu não tô fugindo, eu não tô, eu apenas eu tô voando. Voando. Caiu a conexão? Não, tu tá aqui, Lígia. Não, é que as minhas filhas disseram que caiu a conexão no Sim, no YouTube. YouTube, porque são É que 9, gurias. São 9 elas e 2. estão lá prestigiando, viu? Ah, sim. Tá? É que, na Família verdade, tem que prestigiar, né? Então, no YouTube Tá se encerrou certo. 21 horas. São 21 horas e 2 minutos. Nós teríamos algumas perguntas ainda, tá? Talvez a gente possa responder algumas. Pode ser? claro. Então, tá. Eu vou Se começar aqui pela vocês... pergunta da Tatiane, que nos pergunta qual é a relação, né, do sintoma com duplo vínculo e disfuncionalidade quando o indivíduo apresenta sofrimento psíquico da pessoa que revela a sua orientação sexual. Ela nos pergunta como trabalhar esta família para se libertar dessa exclusão ou rompimento. Odê, Oi. se o YouTube encerrou, a pessoa fez a pergunta por lá. Tá. Então, melhor ver se tem alguma pergunta aqui, porque essa pessoa não vai poder ouvir a resposta. Não, o YouTube já voltou e essa pessoa fez a pergunta no bom. chat de lá e eu coloquei no Zoom daqui. Tá tudo certo. Que bom. Tá, Que bom. então tá. Eu acho que a pessoa uniu vários conceitos, ela trouxe duplo vínculo com uma questão de falar da sua orientação, né? Eu acho que talvez não tenha ficado muito claro. Dá para repetir a pergunta e a gente vai tentar, Andréia, dividir em partes isso. Partes, Tá. Vamos lá. Olha só, ela comenta o seguinte, tá? Qual é a relação do sintoma versus duplo vínculo versus disfuncionalidade quando o indivíduo apresenta sofrimento psíquico da pessoa que revela sua orientação sexual? Vamos pegar essa parte até aí, né? Até aí, exato. Quando a gente fala desse paciente identificado ou sintomático, a gente está dizendo que ele expressa um sintoma, tá? E eu usei o duplo vínculo para pensar na questão da comunicação, da teoria da comunicação, para pensar no exemplo da esquizofrenia e o quanto essas dificuldades, pensando nos axiomas de comunicação, pode vir a gerar sintomas, né? Então, o sintoma como algo maior, o sintoma como expressando uma comunicação que não é funcional, né? A gente fica sempre no impasse de usar o funcional e o disfuncional, mas é isso que não está funcionando bem naquela família. Eu lembrei de um outro exemplo para a gente entender. Eu tinha trazido o exemplo antes daquela jovem que quer sair de casa, mas o receio que ela vai, ao mesmo tempo essa mãe que permite, mas que diz que o pai vai morrer, enfim. Lembrei de um exemplo de sala de aula, por exemplo, quando um professor ele pede constantemente que os seus alunos participem, quer que eles tenham voz, vocês têm que participar, e toda vez que um aluno faz alguma pergunta ou diz alguma coisa, o professor demonstra desconforto, né? Um exemplo bem do cotidiano, né? Se irrita. Então, como é que aquele aluno, aquele jovem, né, ou aquela jovem, vai se sentir
autorizado ou autorizada a participar, se a voz diz participa, mas o corpo e a expressão dizem outra. Isso é o duplo vínculo, que aquilo que tu fala, aquilo que tu diz, não está em consonância com a tua atitude ou aquilo que tu expressa. E aí tem uma segunda parte que a pessoa falou em como lidar com as questões de... Como trabalhar esta família para se libertar dessa exclusão ou rompimento. Ligada à orientação sexual, né? A pessoa Eu acredito que isso. sim. Uhum. Bom, eu parto da ideia de que as famílias, elas já sabem da orientação sexual, né? Dos seus filhos, filhas, elas já percebem também, gente, é diferente orientação sexual, identidade de gênero, isso a gente vai poder conversar em outros momentos, quem for fazer especialização vai ter aula sobre isso, né, Adriana, Mara, Andréia, Denise, mas eu parto do pressuposto que essa família já sabe, ela já conhece e que muitas vezes a gente precisa dar espaço para que se possa falar sobre isso. Que medos que se tem, que receios que se tem, se essa família tem medo de que seu filho, sua filha vá sofrer, né? O que está implicado. Tive essa aula sábado passado, né, Lígia? Muito bem explicada, por sinal. Obrigada, Carol. Obrigada, Carol. Estava lendo aqui. Então, acho que a gente só vai favorecer que essa família possa olhar para aquilo que ela já conhece e já sabe. E também poder mostrar o quanto essa questão mais transfóbica, homofóbica, ela é reflexo daquilo que essa família aprendeu, do contexto. Muitas vezes a gente vai perguntar para essas pessoas o que elas ouviram sobre isso, o que elas conhecem, como é que foi ensinado para elas a questão de sexualidade, e isso tudo vai aparecendo e vai se abrindo, ajudando a que essa pessoa possa se expressar dentro dessa família. Eu não sei se a gente esclareceu, mas seria mais ou menos por aí. Fiquei pensando também que tem as questões de cultura, as questões da espiritualidade ou de religiosidade, então tudo isso precisa ser conversado. Com certeza. A gente tem uma outra pessoa também que pede, gurias, para a gente falar um pouquinho mais sobre sintoma e paciente identificado. Na verdade, ela está nos pedindo para colocar a diferença dele do sintoma para o paciente identificado. O paciente identificado é aquele que carrega o sintoma. O paciente identificado é aquele que vai dizer que, olha, dá para olhar para minha família, porque tem coisas acontecendo nessa família que não estão conseguindo ser trazidas, que a gente não está podendo falar, tá? Então, pensando que esse paciente identificado é aquele paciente que a gente descreveu como generoso, é aquele que traz toda a família para uma visão mais ampla, para a visão sistêmica da terapia de família. A gente também tem aqui, gurias, alguém que estava pedindo para a Lígia falar um pouquinho mais sobre psoríase. Bom, a psoríase, gente, então, ela é uma lesão na pele, que ela forma como se fosse uma descamação, uma crosta. Ela não é algo transmissível, né? As pessoas se assustam muito com as questões de pele. As questões de pele, elas são associadas no senso comum com a questão do sujo, do feio. Essas pessoas, além de todo o sofrimento que elas carregam o sofrimento da exclusão, né? Porque imagina, tu denuncia na tua pele algo e as pessoas, elas te olham e afastam. Se afastam. A psoríase, ela acontece normalmente quando tem algo muito grave, como uma perda importante, uma separação, uma perda de emprego, morte. Ela denuncia algo
de tamanho sofrimento, e que muitas vezes é um sofrimento que não é só do indivíduo, é um sofrimento de todo o contexto. E aí, e aquela pele, através da pele, quando eu boto para fora, né, através daquela lesão, aquilo que eu não estou conseguindo falar, aquilo que eu não estou conseguindo me conectar. Muitas vezes a pessoa nem consegue, em algum momento, ou aquela família se dá conta de tamanho sofrimento, mas o sintoma está mostrando o quanto aquela família está sofrendo. Então, essa é a questão, é poder mostrar, né? Tem até um trabalho que eu escrevi que diz a pele expressando afeto, que é a pele podendo falar sobre as minhas emoções, sobre o que eu sinto, sobre os meus medos, sobre as minhas dores. Não sei se te ajudei, assim. E eu particularmente acho... Ah, tu quer ler? Ok. Beleza, tá na internet, a pele expressando afeto. Quando a gente... Não existe tratamento de psoríase sem trabalhar de novo, né, André, em equipe. Precisa do médico dermatologista? Sim, precisa, mas precisa também ter um olhar do terapeuta, né, para isso poder, para que a pessoa possa falar, porque a pele está falando pela pessoa. Acho que deve ter ficado um pouquinho mais claro. A pele está expressando as emoções que a pessoa não está conseguindo dar conta de expressar, né? Gente, Beijo, Karine. A gente tem recebido mais alguns Karine. comentários, tá? Tem gente aqui que tá curtindo, arrasando, né? Dizendo que a gente tá arrasando, se vocês estão arrasando, gurias, mas assim, ó, a gente também tá meio estourado no tempo, tá? Então, assim, eu fiquei com essa tarefa feia de pedir para quase isso. Tá? Então, assim... Amanhã tem mais, toda semana tem mais. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais e é imperdível. Sim, e a gente também tem as aulas de especialização, que daí a gente mergulha profundamente nesses assuntos, né? Com amplas discussões também, então a gente tem outras oportunidades, tá? Eu gostaria de agradecer, então, a Lígia e a Andréia, tá? Que se prepararam, né? Com tantos recursos aí para poder disponibilizar, né, para a gente esses minutos aí de conhecimento, né, agradecer também a presença de cada um de vocês, né, aqui no Sul, hoje em Porto Alegre especificamente, a gente está tendo uma noite de chuva bem gostosa, e vocês, né, deixaram de lado outras coisas para poder estar aqui conosco, tá? Tem gente que está nos perguntando também aqui se vai ficar gravado no YouTube, tá? Gente nos sugerindo especializações EAD, então eu vou contar para vocês que o CEF já está fazendo algumas especializações à distância, a gente vai lançar agora em agosto a primeira turma de EAD de luto, tá? A gente também vai ter o nosso curso de contextuais que foi reformulado, tá? E está sob nova direção e nova coordenação, tá? Então, a gente tem um professor que se chama José Inácio Gaetan, ele está coordenando o nosso curso de especialização em terapias contextuais e ele vai, então, ser relançado agora em agosto e também vai ter modo presencial e também à distância, tá? Então, a gente convida também vocês, gente, para que fiquem sempre de olho no nosso site, nas nossas redes. O CEF está sempre inovando, trazendo novidades e a gente se comunica muito através das redes, tá? Não percam essas oportunidades. Eu também fui aluna do CEF, eu sou muito suspeita para falar, né? Eu fiz a formação de luto, depois eu fui para a sistêmica, fiz um pedaço de contextuais, então, assim, o CEF tem essa característica de estar sempre atento ao que está acontecendo e trazendo o que tem de novidades para a gente, tá? Então, mais uma vez... Antes de tu encerrar, claro. Eu quero agradecer a turma do YouTube, que olha o pessoal interagindo o tempo inteiro, fazendo comentários. Tem todo o Brasil, tem Ceará, tem Pernambuco, que coisa tem Brasil, Mato Grosso, todo lá também. Que maravilha! Então, representando a turma que está lá e não pode estar aqui direto. E vamos dizer, né, Mara, quando a gente preparou a maratona, a gente não esperava que fosse ter o alcance que tivemos, né? A gente teve 800 inscrições, gente, tá? Então, assim, a gente tem todo o país, tá? Então, assim, de novo, né? O CEF é uma referência, é uma fortaleza e a gente está chegando cada vez mais longe,
tá? Mara, Adriana, Andréia, vocês querem fazer algum comentário, trazer mais alguma coisa? Só comentar que fiquei muito feliz de rever por aqui pessoas muito queridas que eu não via há muito tempo. E também que bom ver quem está chegando, quem está vindo conhecer a família CEF, todos são bem-vindos, bem-vindas, e estou muito entusiasmada também para amanhã reencontrar Lígia e Andréia, maravilhosas, como sempre. Denise, obrigada também, e a Maria, que nos deu todo o suporte. Verdade, bem lembrado. A gente tá... Sem a Maria hoje, a gente não teria conseguido fazer essa transmissão. Maria, que legal. O nosso carinho e o nosso agradecimento. Então, a família CEF, gente, agradece a todos e todas. E tem mais aí de maratona esta semana. Amanhã com transgeracionalidade, mitos e segredos, gente. Tá? Outro tema bombástico, né? Isso aí. Pessoas. Então tá, gente. E muito obrigado, assim, só agradecer a Denise, o carinho de todos, né? Muito obrigado. Obrigado, Lígia, minha parceira. Obrigada. Beijo. Vou dizer uma coisa que a Mara costuma dizer, deu um quentinho no coração esse encontro. Estou com o coração bem quentinho. Um beijo enorme em todas e todos vocês. Obrigada pela possibilidade. Dá para fazer uma foto? Quer dizer, eu não sei se a gente vai conseguir fazer mais de uma, né? Mas vamos lá, vamos tentar fazer uma fotinha para registrar. Vamos tentar. Aqui, antes da gente finalizar aqui. Vou até tirar o meu. Tá. Agora é para foto. Agora... Peraí. Eu não tô... Acho que... Vamos ver. Aqui. Dei uns prints aqui. Vamos ver, são 5 páginas. Então, vamos lá. Segunda. Vamos lá para a terceira. Se der para vocês abrirem os vídeos, gente. Para aparecer na foto. Senão vai aparecer só o nome do pessoal. Gente, nós temos alunos CEF de várias gerações. Ai, coisa boa! Sim. A Ângela, que está com o vídeo fechado, eu tenho a impressão que é da velha guarda. Acho que ela nem quer. Usa o mesmo link amanhã no YouTube, eu não soube responder essa parte. Pergunta difícil, dona Mara. Qual é a pergunta? Se amanhã usa o mesmo link. Mesmo link amanhã. Sim. O mesmo link. Mesmo link. Deixa eu responder aqui. Então tá, gente. Beijos a todos, bom descanso Beijo. e até amanhã. Beijo, até amanhã. Beijo, até amanhã. Tchau, tchau. Lígia.